sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Amor Azul. Nós vamos começar este módulo fazendo uma revisão de vários princípios da análise do comportamento que são essenciais para que a gente continue a compreensão e consiga avançar em passos mais complexos, digamos assim. Então, eu preciso fazer uma revisão agora com vocês, a gente vai pontuar o que a gente viu até agora de análise do comportamento, de como eu faço para aumentar um comportamento, como eu faço para diminuir, que a gente viu um pouco no início, a gente vai rever agora, porque a gente vai entrar em momentos mais complexos. Não pulem essa aula, por favor, é importante que a gente faça a revisão. Tem alguns termos da análise do comportamento que eu brinco que eles são pegadinhas, então eles são feitos para fazer a gente pensar que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então eu vou trazer para vocês essa definição com bem clareza durante essa revisão, ok? Vamos lá? Quando a gente fala sobre aumentar comportamentos, um dos princípios mais importantes para um analista do comportamento é o que a gente chama de reforçamento positivo. Mas, afinal de contas, o que significa isso? Talvez você já tenha escutado essa palavra. Eu resolvi trazer a palavra técnica porque nas conversas com vocês observei que vários de vocês já ouviram, já conhecem um pouco, então eu resolvi usar o termo técnico também, mas eu vou fazer toda a explicação dele com uma linguagem mais do nosso cotidiano, tá bom? Então, uma das primeiras grandes perguntas é: como eu faço para que a minha criança aumente um determinado comportamento? Como eu faço para que ela comece a fazer algo mais vezes e mais vezes e mais vezes? A gente pode pensar isso tanto em relação a comportamentos adequados, como cumprimentar alguém, dar bom dia, como ajudar nas tarefas de casa, como fazer o dever de casa, como a criança começar a imitar, olhar nos olhos. Então, quando a gente fala sobre a criança fazer algo novamente, a gente estava falando de aumento de comportamento, que ele aconteça em outras oportunidades no futuro. Para que isso ocorra, existem duas formas que a análise do comportamento coloca. A primeira é que vocês estão vendo aqui. A gente chama de reforçamento positivo. O reforçamento positivo, ele ocorre quando o que acontece depois da criança fazer um determinado comportamento, ou seja, as consequências deste comportamento, elas acrescentam, elas adicionam um elemento e esse comportamento aumenta, tá? Então, no reforçamento positivo, há o acréscimo de algo que faz com que essa criança repita um determinado comportamento. Uma coisa que é extremamente importante a gente diferenciar: ele não é considerado positivo porque é bom. Não tem nada a ver com positivo porque é bom. E sim, eu sei o quanto isso é confuso, tá bom? Eu concordo com vocês. É confuso, sim. Porque no nosso cotidiano, a palavra positivo está relacionada com coisas boas. A palavra negativo está relacionada com coisas ruins. É assim que a gente aprende. Mas na análise do comportamento, não. Lembra que a gente brinca? Isso é uma coisa que pode ajudar vocês a lembrar. A análise do comportamento é muito baseada em ciência. Ciência tem muita questão matemática. Então, é positivo por conta do sinal de mais da matemática. Ele é positivo porque ele acrescenta, ele adiciona algum elemento no ambiente, na vida da criança. Ele acrescenta alguma coisa. Esse acréscimo, isso que é adicionado, em geral, de modo geral, a gente considera que são coisas boas que são adicionadas. Esse é o nosso objetivo, a gente quer adicionar coisas boas, a gente quer que coisas boas aconteçam. Então, em geral, quando a gente fala desse acréscimo, é um acréscimo de algo que é bom, mas não necessariamente. Lembre que o que é bom para mim não necessariamente é o que é bom para vocês. Então, esse acréscimo pode estar relacionado com algo que a gente olha e diz: mas isso não pode ser bom. Como é que ele gosta de levar uma bronca? Mas, como a gente vai ver ao longo desse módulo, pode ser que essa bronca signifique atenção, e atenção seja algo que ele considera bom. Então, a gente precisa tentar que, em geral, de modo geral, que a gente quer que esse acréscimo seja de algo bom, algo que a criança gosta, algo que ela considera bacana, algo que ela acha muito bacana.
tá? O que é importante a gente atentar? A gente não faz só coisas que é adequada, a gente também faz coisas que são comportamentos problemas, que a gente chama. Então, todos nós fazemos algum comportamento problema. Quando a criança está aumentando um comportamento, não necessariamente ela só vai aumentar comportamentos adequados. Muitas vezes a criança aumenta, ou seja, ela vai fazer de novo e de novo, de novo, comportamentos inadequados. O nosso módulo vai ser pensando sobre como a gente pode diminuir isso. O que que acontece? Lembra que eu falei que reforçamento positivo não é sobre o que é bom, mas é o acréscimo? Muitas vezes, se esse acréscimo acontece logo depois que a criança fez um comportamento inadequado, o que que vai acontecer? Exato. Essa criança vai repetir esse comportamento que não é tão bacana novamente. Então, essa lei, digamos assim, do comportamento humano, infelizmente, ela não funciona só para que a gente ensine comportamentos adequados. Muitas vezes vai acontecer de que, por diversos motivos diferentes, a gente vai estar estudando, acaba que o reforçamento positivo aumenta um comportamento que não é legal, um comportamento que não é bacana. É aquele caso, por exemplo, da criança que faz uma brincadeira, uma piada inadequada sobre o professor, sobre um colega. Todo mundo começa a rir e ela aprende que fazer essas piadas no momento inadequado ou uma piada que tem um conteúdo inadequado é legal, porque todo mundo riu. Então, ela vai repetir aquela piada, mesmo que não seja um comportamento bacana, seja um comportamento problema, por conta disso. Então, o reforçamento positivo, ele não vai servir só para que a gente comece a fazer coisas boas. Ele muitas vezes vai fazer com que a gente aumente comportamentos que não são tão bacanas. Trazendo isso para um exemplo adulto. Então, é aquela pessoa que ela, de repente, dirige em alta velocidade e ela chega muito mais rápido nos lugares porque ela dirige em alta velocidade. Esse é um comportamento perigoso, esse é um comportamento problema. Socialmente, isso é um comportamento problema. Mas ele é muitas vezes mantido por reforçamento positivo. A pessoa chega muito mais rápido ao local em função dela dirigir com muita velocidade. Então, ele é mantido, mesmo que ele seja um problema grave socialmente e que coloca a vida dessa pessoa e de várias outras em risco. Então, isso são leis do comportamento. E a gente está em meio a essas leis, que a gente queira, que a gente não queira, a gente não tem como fugir. O que, que a gente pode fazer? Aprender sobre isso e a partir do momento que a gente compreende, então é por isso que ele está fazendo isso, a gente consegue mudar. O objetivo, um dos grandes objetivos nesse curso é ensinar vocês esse olhar, ensinar vocês a olhar e dizer, eu já sei por que você está fazendo isso. Então, esse é um dos grandes objetivos que a gente tem, tá? Então, reforçamento positivo acrescenta, adiciona algum elemento e com isso, se depois desse acréscimo o comportamento aumentou, se a consequência ele aumentou o comportamento, a gente vai dizer que esse é um comportamento mantido por reforçamento positivo, tá ok? Ou seja, no dia a dia de vocês, vocês devem se perguntar: ele está fazendo de novo? Essa é a primeira pergunta. Se está repetindo. Por quê? Se está repetindo, é reforçamento. Se está repetindo, é reforçamento. Mesmo que seja inadequado. Se está repetindo, é reforçamento. Segundo ponto, algo foi acrescentado, algo foi adicionado no ambiente dessa criança depois que ele fez esse comportamento. Teve alguma coisa que foi acrescentada, seja um beijo, seja um abraço, seja um elogio, seja uma bronca, seja entregar um brinquedo, seja o que foi. Mas teve algo que foi acrescentado? Essas são duas perguntas essenciais. Esse comportamento aumentou? Teve algo que foi acrescentado. Se você responde sim para ambas as perguntas, a gente está diante de um caso de provavelmente de reforçamento positivo, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Então, digamos que a criança ela vê um livro lá no quarto dela. Então, esse livro é o que acontece antes. De repente, ela pega e olha, tem um livro ali. A criança pega o livro e começa a folhear e apontar para as imagens que estão nesse livro.
Quando o pai vê isso, o pai vem, senta, ou a mãe vem, senta e começa a ler o livro junto com a criança. Se o comportamento da criança de procurar os livros e começar a ler e folhear livros aumentar de frequência, o que que a gente vai supor? Que a hipótese é que o pai leu, a mãe leu, quem quer que seja, ler com a criança é um reforçamento positivo para o comportamento dela de ficar lendo. Então, se quando e vamos ver aqui, quando eu olho para o futuro, essa criança está lendo de novo, lendo de novo, lendo de novo, procurando livro e atrás de livro, a gente está diante de um caso de reforçamento positivo. O que, que foi acrescentado? No caso, o exemplo que eu acabei de colocar para vocês, o cuidador, que foi junto, sentou, ah, que legal, você viu esse livro, vamos ler junto? Então, o cuidador é o que foi acrescentado. O comportamento, ele aumentou ou ele diminuiu de frequência? Se ele aumentou, é reforçamento. Se foi acrescentado, é positivo. Se ele aumentou, é reforçamento. Se foi um acréscimo de algo, no caso cuidador, é positivo. Ok? Então, essas são perguntas chaves para a gente estar observando. Então, recapitulando. Pergunta 1: o comportamento aumentou de frequência no futuro? Se a resposta é sim, então é um reforçador. Houve adição de algo? Se a resposta é sim, num caso que a gente viu, teve adição do cuidador, então é positivo. Positivo demais da matemática. Houve adição desse cuidador. Se o comportamento ele não aumentar ou até mesmo diminuir de frequência no futuro, ele não é reforçador. Ele não é um caso de reforçamento. E eu sei que isso pode ser muito confuso. Às vezes, a gente pré-julga que algo será reforçador, mas não necessariamente vai ser. Lembra do exemplo que a gente conversou sobre ter a foto do funcionário do mês, que para muitas pessoas elas não gostam daquilo, e às vezes você pode achar, ah, vai ser legal, eles vão fazer mais porque querem ser o funcionário do mês. E não! Eles não querem. Então pode ser algo que não é reforçador. A gente muitas vezes pré-julga que algo é reforçador. Então, ah, é um brinquedo, então claro que é reforçador. Ou ah, é um elogio, é claro que é reforçador. Não. Só vai ser considerado reforçador se aumenta o comportamento no futuro. Se não aumenta o comportamento no futuro, não é reforçador, por mais que pareça ser algo bom. Isso pode ser um pouco confuso, mas é muito importante, porque muitas vezes quando a gente está ensinando a criança fez algo adequado, algo legal. A gente pega e entrega, por exemplo, um brinquedo para ela brincar um tempo. Aí a gente pega e diz, ah, foi reforçador. Não necessariamente. Para eu saber se foi reforçador, a criança precisa estar fazendo esse comportamento mais e mais e mais e mais no futuro. Se o comportamento dela não está melhorando, há uma probabilidade, existem várias possibilidades de coisa acontecendo, procedimento de ensino, mas há uma possibilidade de que a consequência que está sendo usada não é reforçadora. Talvez você já tenha visto isso com seu filho. De repente, uma situação em que o aplicador, que até mesmo você fez, oh, muito bem, e a criança está assim. A gente consegue ver pelas expressões da criança que aquilo não é reforçador, que aquilo não é algo tipo que ela vai querer fazer de novo por conta daquilo. Então ela dá indícios. Aí quando ela dá esses indícios, o que é que eu preciso fazer? Preciso estar de olho no futuro. Preciso ver se esse comportamento vai de fato melhorar ou não. Claro, ela pode estar assim, mas ter sido reforçador. Mas esses sinais eles dão muitos indicativos para a gente de que de repente não seja. O que vai me responder? Se ela fizer de novo. Se eu vejo que a criança sempre precisa de ajuda, sempre precisa de ajuda, sempre precisa de ajuda, e não está fazendo com independência, não está aumentando o comportamento, muitas vezes o que a gente precisa fazer é rever essas consequências, porque talvez elas não sejam reforçadoras de fato para aquela criança. E lembrando, o que é hoje considerado algo positivo, que eu gosto, reforçador, pode não ser amanhã.
E pode não ser depois de amanhã, porque as crianças elas crescem e com isso os interesses mudam. E às vezes a gente enjoa de uma determinada coisa, ou às vezes a gente já brincou muito com isso 2 dias anteriores, ai, tô cansado, não quero brincar de novo. Então existem coisas que podem mudar e fazer com que algo que é normalmente algo que a criança gosta, naquele dia ela não gosta tanto, naquele dia ela não tem tanto interesse, não é tão legal, tá? Então a gente precisa estar de olho nisso e nessa questão de que será que agora, neste momento que eu estou ensinando, realmente está funcionando? Eu vejo que ele está empolgado, eu vejo que ele está fazendo de novo, eu vejo que ele está tentando novamente. É isso que eu preciso estar tentando. Meu filho está querendo fazer de novo aquilo que eu estou ensinando ou não? Ou ele está querendo fugir, sair, olhar para o lado e sair daquela situação? É isso que a gente precisa olhar, tá ok? Outra forma de aumentar um comportamento de uma criança, no nosso caso a gente quer aumentar os apropriados, né? É através de algo chamado reforçamento negativo. Ô, gente, desculpa pelas palavras. Positivo e negativo eu sei que causa muita confusão, mas não é negativo porque é ruim. É negativo pela mesma lógica que eu comentei anteriormente para vocês. É sinal da matemática, é menos. Então, ele é negativo porque ele subtrai, ele retira algo que a criança normalmente considera algo como não tão legal, algo que não é tão bacana. E a retirada desse algo que não é tão legal, não tão bacana do ambiente dela, depois que ela faz aquele determinado comportamento. Então, de repente, a criança começa um barulho, alguém liga o som muito alto, a criança pega e faz isso. Aí a pessoa olha, vai lá e diminui o som. Ou seja, fazer esse comportamento, ele é reforçado negativamente. Por quê? Há uma subtração, a retirada do som ou diminuição do som. O som não precisa ser eliminado 100%, mas ele de repente diminuiu o som e aí não incomoda mais tanto. A subtração, a retirada de algo que naquele momento é algo que não é tão legal, que a criança não gosta tanto, que não está tão bacana para ela, tá bom? Então, reforçamento negativo vai envolver essa subtração, vai envolver essa retirada de alguma coisa. Novamente, da mesma forma que a gente conversou que isso funciona para a gente ensinar comportamentos apropriados, esse danadinho também funciona para a gente selecionar um monte de coisa que não é tão legal. Então, se a criança, por exemplo, aprende que ao jogar o prato na parede ela não precisa comer, esse comportamento de jogar o prato na parede pode ser mantido por reforçamento negativo, ou seja, a retirada da comida quando eu jogo o prato na parede. Ou então, se ela aprende que se me chamarem e eu estou fingindo que não é comigo, eu não estou ouvindo, e aí eu não preciso ir lá fazer o que iam me pedir para eu fazer, esse comportamento, novamente, ele pode ser mantido por reforçamento negativo. Eu não precisei fazer algo que eu não queria porque eu fingi que não estava ouvindo. Vou fingir que eu não estou ouvindo mais vezes. Então, tanto comportamentos que são bacanas, que são legais, quanto comportamentos que a gente pode melhorar, são comportamentos que muitas vezes vão acontecer por reforçamento negativo, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Então, digamos que você coloca um cereal para a criança comer, tá? E aí, um cereal novo, de repente, que a criança não conhece tanto. A criança prova e diz para você: não gostei, posso não comer? Aí você diz: tá, tudo bem, você não precisa comer. E retira o cereal vai para outra pessoa comer, o cereal vai para o lixo, mas a criança não precisa comer. O que, que acontece aqui? Qual o comportamento da criança? Dizer para o cuidador: não gostei, não quero comer. Qual a consequência? Ela não precisa comer. Ou seja, a gente está aqui num caso onde há a retirada do cereal. Ela não precisa mais comer cereal, que para ela, a gente vê a Karine, de repente é um cereal que ela considerou ruim, não gostou do gosto, foi algo que foi aversivo para ela. Quando eu retiro, eu subtraio esse cereal, ela, pronto, não preciso mais comer algo que eu não gostei. Esse comportamento de
dizer para o cuidador, de se expressar, poxa, não gostei, posso não comer? Ele provavelmente vai ser reforçado. E no futuro, se ela estiver diante de outro alimento que ela não gosta tanto, ela vai usar disso, de dizer, poxa, não gostei tanto, posso não comer? E isso, gente, é apropriado, tá? Isso é muito apropriado. Então, às vezes, a gente acha que a criança dizer que não gostou de algo, mas ela tem que comer. Comunicar o que a gente não gosta é tão importante ou mais do que comunicar o que a gente gosta. E vai ter coisas que a criança não gosta, vai ter comida que ela não gosta, vai ter sons que ela não gosta, vai ter coisas que ela não gosta. A gente precisa ser mais flexível, às vezes, com as crianças e ter mais essa abertura de entender os seus gostos, as suas vontades, os seus desejos. Muitas vezes, como a gente está na ânsia de ensinar, de querer mostrar que aquilo é bacana, que aquilo é legal, que ela vai gostar, a gente acaba passando de uma barreira onde a gente acaba impondo tudo para a criança. Não, você precisa comer. Não, você precisa fazer isso. Não, você precisa fazer. E tem situações que não, gente, ela não precisa. Tem situações que tudo bem ela não comer. E ela ter dito apropriadamente que não quer comer é muito legal. Ela poder dizer, olha, não, não gostei tanto, posso não comer? É algo bacana. Eu sei que muitas vezes nós fomos, inclusive, criados de uma geração onde, não, você tem que comer o que tem, você tem que comer tudo. Mas isso é algo que a gente precisa ir revendo. A gente gosta de comer tudo? Não, não é verdade? Por que que a criança tem que comer tudo quando nós mesmos não comemos tudo? Então, é algo importante para a gente estar revendo. Ela realmente precisa fazer isso? Claro, vai ter coisas que ela realmente vai precisar fazer. Mas será que ela realmente precisa fazer tudo que a gente acaba colocando para ela fazer? Então, duas perguntinhas aqui que a gente tem que se fazer. A primeira é: o comportamento aumentou de frequência no futuro? Se a resposta é sim, aumentou. Em outras situações, ele começou a me dizer: não quero mais comer isso, não gostei disso, não queria comer isso. Aumentou o comportamento. Então, a gente está diante de o quê? De reforçamento, tá ok? E houve o acréscimo de algo para essa criança? Não, o que houve foi a retirada do cereal. Eu tirei algo que para essa criança estava aversivo, algo que ela não queria. Então é subtração, retirada de algo. Então é um caso de quê? Reforçamento negativo, tá? Então a gente chama de negativo porque eu retirei algo, no caso, o cereal. E uma coisa importante novamente, se o comportamento não aumentar de frequência ou até mesmo diminuir, a gente não está falando de reforçamento. A gente está falando de procedimentos de punição que a gente vai ver já um pouco mais agora, tá? Então vamos entrar um pouco mais em quando eu quero diminuir o comportamento de uma criança, tá? Então eu quero que uma criança faça algo cada vez menos. Quando a gente quer diminuir o comportamento, a gente está falando de casos que são casos de punição. Eu sei, novamente, eu peço desculpa pelas nossas palavras. É um termo punição, ele é um termo super complicado, porque ele tem toda uma carga extremamente negativa. E às vezes isso acaba gerando confusão, principalmente quando eu chamo de punição positiva. É muito comum que as pessoas pensem: ah, uma punição positiva é uma punição que é boa, que é para ensinar algo bom para a criança. Não. Punição positiva é algo que a gente deve evitar ao máximo. A gente deve passar longe de procedimentos de punição positivas. Eles são usados muito raramente em casos muito específicos, quando há muita necessidade, quando já foram tentadas várias outras alternativas e quando ele é feito com muito cuidado ético e em conjunto com procedimentos de reforçamento. Então, ele é algo que a gente não usa naturalmente. Por quê? Eu vou falar um pouco mais disso numa aula futura. Causa vários efeitos colaterais quando eu uso punição positiva. Punição de modo geral, mas especialmente a positiva, tá? O que é essa punição positiva que a gente deve atentar para não fazer? Essa punição positiva é quando aquilo que acontece depois da criança fazer algo é algo que é aversivo, que ruim. A adição
Por isso positiva, novamente matemática mais a adição de algo que é ruim, normalmente considerado ruim, tá? Para a criança, algo que ela não gosta, algo que ela não quer, algo que não foi bacana para ela. E essa adição, com essa adição, o comportamento, após a adição, quando eu olho para o comportamento no futuro, esse comportamento vai diminuindo, 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 e a criança vai fazendo cada vez menos. Se houve essa diminuição do comportamento e houve a adição de alguma coisa, é um caso de punição positiva. Diminuiu o comportamento porque eu acrescentei alguma coisa que para a criança foi considerado aversivo. Novamente, gente, aqui a gente precisa ficar muito atento, é o que é aversivo para mim não necessariamente é o que é aversivo para vocês. Então, algo que pode diminuir o comportamento de uma pessoa não vai necessariamente diminuir o comportamento de outra. Cada caso é único, cada história de vida é diferente. Então, algo pode, muitas vezes, ser algo que nem parece aversivo, como receber um elogio em público, mas é algo que eu considero aversivo e com isso eu diminuo o meu comportamento porque eu considerei aversivo, fiquei com vergonha, não gostei, todo mundo me olhou, não gosto que todo mundo me olhe. Então, pode às vezes nem parecer aversivo, mas se diminuiu o comportamento e teve o acréscimo de algo, é um caso que a gente chama de punição positiva. Em geral, de modo geral, esse acréscimo é de uma coisa que a gente claramente vê que não é boa, mas não necessariamente vai ser assim, tá? E a gente precisa ter essa flexibilidade do não necessariamente, tá bom? Vamos ver um exemplo de punição positiva, assim, de algo que acontece no cotidiano, porque a punição positiva, ela acontece na nossa vida. O nosso objetivo é não planejar para usá-la, mas ela vai acontecer de uma forma ou de outra na nossa vida. Então, por exemplo, digamos que a criança ama chocolate e de repente ele achou aquele pote de Nutella, né? Então um monte de chocolate maravilhoso, ele achou aquele pote. Tá só ele, pote, eu vou lá e a criança resolve comer todo um pote de chocolate em 30 minutos. A criança, depois disso, começa a passar mal, começa a vomitar, começa a se sentir muito mal e precisa ir para o hospital. E ela fica muito mal. Esse é um caso que, se o comportamento da criança de comer chocolate ou comer um pote inteiro de chocolate diminuir de frequência, é um caso que a gente chama de punição positiva. Houve o acréscimo de algo, no caso, chocolate. E esse excesso desse chocolate fez a criança se sentir mal. Houve o acréscimo de uma sensação de mal-estar, houve o acréscimo de eu ter que ir para o hospital. Então, como houve o acréscimo de algo, é um caso positivo. E se diminuiu o comportamento, a gente está falando de punição, tá? Então, eu tenho que fazer a pergunta: o comportamento diminuiu ou ele aumentou de frequência no futuro? Ah, ele aumentou, então eu tenho que me fazer essa pergunta: o comportamento diminuiu ou de frequência no futuro? Sim, a criança não quis mais saber de chocolate por um bom tempo. Houve adição de algo? Sim, o chocolate, o passar mal e tudo mais. Então, é positivo, tá ok? Porque houve o acréscimo. Se o comportamento não diminuir, não foi considerado punição. E isso pode acontecer muito, por mais que a criança tenha passado mal e ido para o hospital. Por quê? Porque, de repente, o valor do chocolate é algo que ela ama tanto, 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 que por mais que ela tenha passado mal, por mais que tenha tido essa questão que não foi tão bacana, ainda assim, numa situação futura, eu gosto tanto disso que eu vou lá e como de novo. Mesmo tendo um episódio, mesmo tendo uma situação onde isso aconteceu. Então, a gente precisa saber que não, a gente precisa olhar novamente, o que vocês devem ter visto em todos os slides, né? Eu preciso observar mais de uma vez. E, gente, aqui já fica um parêntese. É por isso que muitas vezes, quando vocês chegam e vocês têm uma demanda de algo que aconteceu e é pontual, que não tem acontecido com muitas frequências, ou que vocês não conseguem, às vezes, descrever muito sobre a rotina, a quantidade de vezes que isso acontece, o profissional ele vai pedir para olhar mais vezes, ele vai pedir para fazer uma avaliação, para ver essa repetição. Por quê? Porque a gente só consegue saber o que é aquilo, qual o motivo daquele comportamento, quando a gente olha para uma pequena história, pelo menos. A gente precisa ter um comportamento que aconteceu mais de uma vez. Eu preciso ter uma pequena história
que vai me indicar essa pequena história se o comportamento ele é um caso de punição, é um caso de reforçamento, qual o motivo desse comportamento está acontecendo. Só um caso, uma questão isolada, ou só um relato do que aconteceu, mas sem essa análise toda do antes e do depois, ela não é suficiente para o profissional fazer uma orientação. E o profissional não deveria orientar sem essa análise. Então, muitas vezes, eu sei, isso pode ser um pouco frustrante no início, mas é importante que a gente compreenda o que está acontecendo. Da mesma forma, é importante que vocês compreendam isso. Por quê? Se vocês entendem o motivo, a razão da criança estar fazendo algo, vocês vão saber o que fazer. Eu vou ensinar vocês muito sobre o que fazer e vocês vão saber o que fazer. Mas para eu saber o que fazer, primeiro eu preciso compreender o que está acontecendo. Eu não posso decidir o que fazer se eu sequer sei o que está acontecendo. Essa é a grande questão, ok? Vamos para a punição negativa, o último caso de punição. O bom é que são só 2 de cada, tá? Então, a punição negativa, ela ocorre quando a gente para de fazer um determinado comportamento ou a gente diminui de frequência um determinado comportamento. Então, lembra punição, diminuição, punição, diminuição. E as consequências que seguem é a subtração de alguma coisa que, em geral, para aquela pessoa, ela gosta. Então, é como se tivesse a perda, a retirada, a subtração de alguma coisa que a criança acha bacana, de alguma coisa que a criança gosta, que ela gostaria de ter no ambiente dela e foi subtraído. Foi tirado um brinquedo, foi colocada de castigo, foi a retirada ou subtração. Ela não pôde ir para o intervalo, ela teve que devolver algum brinquedo para o coleguinha, houve a retirada. E com isso é um caso de punição negativa, ok? Isso é algo que também vai acontecer no nosso dia a dia, é algo que, digamos assim, comparado com a punição positiva, é menos problemático, tá? Mas vamos pensar no exemplo aqui de uma escola. Então, um colega vai lá e puxa o brinquedo do outro. A professora vem e diz: você não pode puxar o brinquedo do seu colega, devolva. Ou então ela nem diz nada, ela só pega e diz: devolva o brinquedo. Na hora que a criança devolve o brinquedo, há o quê? A subtração. Eu retiro algo que para aquela criança é algo que ela queria, o brinquedo. Se a criança para de puxar o brinquedo nas situações futuras, eu estou diante de um caso de punição negativa. O comportamento diminuiu e houve a retirada de algo, no caso, o brinquedo da criança, porque ele teve que devolver para outra pessoa. Então, dependendo da forma que ela é aplicada, existem formas mais leves, mais suaves e do dia a dia, e que são mais lógicas também. A gente sempre fala isso da consequência lógica. Se eu peguei um brinquedo e que não é meu, eu tenho que devolver esse brinquedo. Isso é uma consequência lógica. Então, sempre que a gente pode, a gente tem que trabalhar com essas consequências dessa forma, consequências lógicas. Mas aí, no caso, houve essa subtração, eu perdi o brinquedo. E aí é um caso de punição negativa. Se a professora dá uma bronca junto e ainda assim pede para retirar o brinquedo, eu posso estar num caso onde aconteceu as duas coisas. A punição positiva, com a bronca da professora, e a punição negativa, com a retirada e a perda do brinquedo. Então, a gente fala de modo isolado para facilitar a compreensão, mas não necessariamente no dia a dia vai acontecer de modo isolado. Vamos ver juntos um caso? Então, a criança estava andando de mão dadas num parque, por exemplo, com um pai. De repente, a criança vê um brinquedo, solta da mão do pai e sai correndo no meio da rua em direção ao brinquedo, sem permissão, solta e sai correndo. Como isso é um comportamento grave, o pai resolve colocar um procedimento de punição negativa e coloca a criança de castigo dentro de casa e ele não pode sair para brincar, de repente, por 15 minutos. Ele ficou sem brincar, ficou dentro de casa e não pode ir para lá de fora brincar no parque. Esse é um caso onde foi o que aconteceu? Houve a subtração de algo que era legal para a criança, tá do lado de fora brincando. Ela teve que ficar do lado de dentro sem brinquedo. Então, a subtração de algo. Esse é um caso de punição negativa se o comportamento diminuir de frequência. Então, se a criança começa a fazer, não solta mais a mão do pai em situações futuras e esse comportamento diminuiu, a gente está falando de punição negativa. Vocês reparam que, para eu dizer se foi punição ou não,
eu preciso saber se o comportamento diminuiu. Para eu dizer se foi reforçamento ou não, eu preciso saber se o comportamento aumentou. Eu preciso ter uma análise dessa história novamente, tá? Então, perguntinhas que eu tenho que fazer: comportamento diminuiu de frequência no futuro? Sim, a criança parou de soltar a mão do pai, ficou lá certinho e nunca mais saiu correndo. Houve subtração de algo? Sim, houve subtração do brincar do lado de fora por um determinado período de tempo. Punição negativa, tá ok? E aí eu preciso atentar para isso. Por fim, existe um outro princípio básico, que é o terceiro e último, né? Que é a extinção. A gente já conversou um pouquinho dela, vocês provavelmente já ouviram. Eu vou dar um exemplo do que acontece antes da gente começar um procedimento de extinção e o que acontece quando a gente começa, para ficar bem claro, tá? A extinção também envolve diminuição de comportamento, assim como a punição ela envolve a diminuição do comportamento, mas por questões totalmente diferentes, tá? Então vamos imaginar esse caso. A gente está diante de um caso de uma criança que ela está mandando língua para o pai. Então o pai olha lá e faz assim. Então ela está mandando língua para os pais com frequência ou para outros adultos, tá? Quando isso acontece, os pais vão lá e chamam atenção: não faça isso, é errado, você não pode ficar mandando língua, que coisa feia, você vai ficar com essa cara paralisada para sempre. Vocês ouviram essa? Essa é antiga, né? Então, você não deve fazer isso, os pais brigam com a criança. Só que a criança começa a rir, acha muito engraçado os pais brigando e continua jogando língua, e continua mandando língua. O comportamento dela não está melhorando, o comportamento dela continua acontecendo. Antes da gente falar de extinção, você já sabe que caso é esse? Vamos lá, o comportamento aumentou ou ele diminuiu? Aumentou. A criança continua jogando língua e fazendo cada vez mais. Então, a gente está diante de um caso de reforçamento. A criança teve adição de algo ou subtração de algo? Adição, que é o pai brigar, dizer que não pode, que é errado, que é feio. Houve adição de uma bronca, né? Se houve adição e o comportamento continua aumentando, a gente está diante de um caso de reforçamento positivo. É aqueles casos onde a gente, sem perceber, sem ter noção de que isso está acontecendo, acaba fazendo reforçamento positivo de um comportamento que não é tão legal. Então, obviamente, os pais não queriam isso, eles queriam diminuir, né? Então, vamos aqui, aliás, vamos pegar e vamos fazer esse exemplo? Vamos imaginar nesse cenário que o comportamento diminuiu depois da bronca e que a criança não fez mais. O que seria esse caso? Comportamento aumentou ou diminuiu de frequência? Comportamento diminuiu de frequência nesse outro cenário. Ou que houve o acréscimo de algo ou retirada? Houve o acréscimo, a mesma coisa, a bronca dos pais que não podem fazer. Então, a gente diminuiu, é o quê? Punição. Houve o acréscimo, a adição de algo, é o quê? Positivo. Esse é um caso de punição positiva. Quando a gente briga, quando se bate, quando se faz esses procedimentos e o comportamento diminui, é considerado punição positiva. Tá? Agora, voltando para a extinção, já que a gente já fez o nosso exercício. No caso da extinção, digamos que os cuidadores resolveram fazer o procedimento de extinção. E eles resolveram que não vão falar mais nada quando a criança estiver fazendo isso. Não vou falar nada, deixa, não é comigo, não estou vendo. Vou fingir que não estou vendo ele fazendo careta. No início, a criança começou a fazer assim. Ainda mais caretas, ainda mais intensa, vai na frente do cuidador e faz a careta, bem na frente, assim, tipo, você tá me vendo? Se bobear, puxa o rosto dele para ver se ele tá realmente olhando. E os pais, nada, não falam nada em relação a isso. O que é que há uma quebra? O cuidador que antes brigava, para de brigar e para de fazer isso. Ele para de fazer o que antes ele fazia. E a criança, gradativamente, ela vai parando de mostrar língua, até que ela não mostra mais. Ela para de fazer careta. Esse é um caso de extinção. Aqui, o comportamento diminuiu ou aumentou de frequência? Ele diminuiu de frequência, certo? Houve adição de algo? Não. O pai não está brigando nem nada. Houve subtração de algo? Tirou um brinquedo, colocou de castigo? Não. Também não. O que houve? Houve uma
quebra. Houve uma quebra na consequência que acontecia e esse pai parou de fazer algo que antes ele estava fazendo. E isso é o que chama de extinção. Lembra que a gente falou que, em geral, no começo, piora antes de melhorar. E que esse procedimento tem que ser 100%. Então, não adianta a gente, de vez em quando eu não dou atenção, de vez em quando eu dou. De vez em quando eu não dou atenção, de vez em quando eu dou. Não pode. A extinção é um procedimento que tem que ser feito 100% das vezes. Ou seja, nesse caso, os pais não iriam mais falar nada quando a criança está fazendo careta 100% das vezes. Isso tem que, por exemplo, deixar os pais preparados para uma situação onde ele está na porta da escola, a professora está chegando para entregar a criança e a criança começa a mostrar a língua e fazer um monte de coisa na frente da professora. Então, o procedimento de extinção, a gente tem que estar muito preparado psicologicamente para o que pode acontecer, para nessa hora que a gente vai morrer de vergonha, a gente não acabar falando alguma coisa, tá? Então, ele vai envolver isso, é a quebra de algo que acontecia antes e não acontece mais, ok? Vamos agora, a gente vai entrar na nossa próxima aula sobre estratégias, sobre formas da gente diminuir um determinado comportamento sendo mais rápido do que a criança. Formas de prevenção de comportamento problema. Ninguém gosta, na verdade, de estar lidando com comportamento problema, choro, criança se jogando no chão. Isso é um fato, né? Mas muitas vezes acontece. Agora, existem muitas estratégias que a gente pode usar para que sequer venha acontecer. E aí vocês consigam diminuir sem que ocorra. Essa é boa, né? A gente vai conversar sobre isso na nossa próxima aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem retornar a essa aula mais vezes. Eu recomendo que vocês assistam essa aula outras vezes, porque esses conceitos, eles têm uma linguagem que é uma linguagem que tem umas pegadinhas com essa história do positivo, com essa história do negativo. E é difícil mesmo, principalmente quando a gente está no início. Eu quis trazer o termo técnico porque eu sei que vários de vocês lidam com ele no dia a dia e às vezes não sabem o que significa. Então, eu queria trazer essa informação para vocês. Mas lembre, o importante é a gente compreender o que esse termo técnico significa. Significa que ele vai fazer de novo, significa que algo foi acrescentado, significa que ele vai fazer menos, significa que algo foi retirado. Então, compreender o que ele significa é que é a questão mais importante aqui. Combinado? Beijo, até a próxima aula.